A reflexão agora é você imaginar se, como gestor, como líder, você provoca no seu time agitação ou irritação. Existe uma diferença entre agitação e irritação. E o que determina a diferença entre essas duas coisas é que uma ele vai fazer emburrado, irritado, chateado, vai fazer de qualquer jeito, e a outra você vai instigá-lo. A agitação você instiga, você provoca, você faz com que ele extraia de si mesmo aquilo que ele tem de melhor. E irritação é porque ele vai fazer porque tem que ser feito, porque você mandou e assim por diante. E normalmente, claro que dependendo da situação, dependendo do colaborador, dependendo do nível de pressão, dependendo da carga de estresse, tudo isso vai sendo modificado, tudo isso vai sendo alterado. A dosagem dessas ações, elas vão sendo diferentes de acordo com os elementos, com o prazo, com a forma que fala, com a forma que lidera. Mas o fato é que no final das contas, você tem a oportunidade ao delegar algo, ao desafiar a sua equipe, ao dar uma meta, qualquer tipo de tarefa que seja, você pode gerar nele, no final, uma irritação ou então uma agitação. Olha só, normalmente a irritação vem de metas absurdas ou de mudanças bruscas daquilo que ele estava fazendo para outra tarefa ou ação que ele tem que começar a fazer. Enfim, vem de coisas muito radicais, em que não é possível ser feito com as ferramentas, não é possível ser feito com as condições de trabalho existente. Então fica muito difícil do colaborador não se irritar, porque o critério não existe. Você pede algo, ou a regional pede algo, que não é possível, que não tem ferramenta suficiente. Então, o que acaba acontecendo? Uma irritação pelas condições impostas para que aconteça essa tarefa, ou esse desafio, ou essa meta. Muito da irritação vem, eu gosto sempre de um exemplo que uma vez eu escutei um CEO dizendo, que era assim, né? Ele falou que tinha o cara lá da empresa, o dono da empresa chegava e os conselheiros, era uma empresa grande, né? E ele deu um exemplo, ele fez uma metáfora, né? Ele falou assim: ó, é o seguinte, eu quero que vocês coloquem 5 elefantes dentro de um Fusca. Daí o cara falou assim, como? Aí ele estava explicando, a metáfora 5 elefantes dentro de um Fusca é assim, não sei como vocês vão fazer, não quero saber se dá, se não dá, eu quero que vocês se virem e coloquem 5 elefantes dentro de um Fusca. Ou seja, é uma metáfora super interessante que nós estamos trazendo para que você analise. Isso, obviamente, causa irritação, porque é praticamente impossível. Então, eu só dou a ordem, eu só dou o comando e que se exploda se vai dar certo ou não, se é possível ou não. É a famosa frase que você, quando está mal-humorado, estressado, ou quando chega e impõe no time a famosa frase se vira. Se vira é para causar irritação. Se vira é 5 elefantes dentro de um Fusca. Portanto, pensa o seguinte: todas as vezes que você trouxer uma dosagem de irritação na equipe, cai performance, cai também a relação interpessoal, ou seja, a amizade, o afeto, porque você só irrita, você não leva em conta o outro lado, ou seja, não tem empatia, não tem a clareza, a capacidade de se conectar e até mesmo de ver as condições reais para executar. Quando a gente gera isso, obviamente nós estamos plantando um colaborador com comportamento irritante, estressado e assim por diante. Agora, para gerar a agitação, qual que é a diferença dessa agitação? A agitação é aquela coisa de você fazer com que ele borbulhe dentro dele, com que ele sinta vontade de fazer, com que ele salive por aquilo, entre aspas. Por quê? Porque você provocou,
você agitou, você fez com que ele refletisse e você o desafiou. Normalmente, para que isso aconteça, primeira coisa, você tem que liderar pelo exemplo. Você tem que estar com ele ali na forma de fazer. Você tem que ter clareza dos passo a passos, clareza das limitações, clareza do que é possível, do que não é possível, mas apesar disso gerar a agitação. Entender, falar, eu sei que é difícil, eu sei que nós não temos condições, eu sei que vai ser muito complexo essa meta, mas vamos fazer o máximo. E aí você já começa a delegar para aqueles que têm mais facilidade, começa a explorar no time a individualidade de cada um, aquilo que cada um pode trazer para o dia, para a meta, para o produto. Você começa a valorizar os pontos positivos de cada um. Você começa a olhar-os como indivíduos e não como time apenas. Enfim, você está agitando aquele ambiente, você está fazendo com que aquela meta, aquele objetivo, aquela dificuldade aconteça de forma que eles se agitem para que aquilo ocorra e não apenas de uma maneira que eles se irritem porque você está impondo, porque você está mandando e sem saber exatamente o que cada um pensa, o que cada um sente. Ou seja, um grande segredo, uma dica excelente para você gerar mais agitação que irritação é sempre levar em consideração a participação do time, é sempre incentivar o seu time, pedir para que eles deem opiniões, pedir para que eles cocriem aquilo com você. Isso é um termo muito usado, cocriação, é criar com, fazer parte da meta, fazer parte do time, fazer parte da concepção da ideia, ok? Todas as vezes que você fizer uma liderança na horizontal, dando participação para cada um, explorando a individualidade de cada um, você vai conseguir agitar e não irritar. Então pensa nisso. Fala para o seu time pensar nisso em relação aos clientes. Fazer com que o cliente faça parte dele, fazer com que o cliente entenda que é importante ele fazer aquilo que cabe ao cliente e não só o gerente fazer tudo. Irritação ou agitação. Esses são dois comportamentos que dependem de como nós desafiamos, como nós apresentamos, como nós auxiliamos os nossos times. Pensa nisso.